Leitura da profecia de Oséias. Assim fala o Senhor: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo, e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentai, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e a protegei-ai. Foi vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo,
segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, quero saudá-los em nome de Jesus, na paz do Senhor, nesta noite, em que com alegria, com toda a igreja, celebramos hoje esta festa de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, e para nós, como Paróquia Sagrado Coração de Jesus, numa alegria ainda maior, por termos Santa Paulina como padroeira de uma das nossas comunidades, padroeira dessa comunidade aqui do Jardim das Oliveiras 2. E para nós, claro, um dia de muita alegria, de poder celebrar, de poder agradecer a Deus por todas as bênçãos, as graças, por tudo que o Senhor tem realizado de bom na nossa vida, pela intercessão de Santa Paulina. Antes do início da Santa Missa, a nossa Pascom transmitiu aí alguns testemunhos, de irmãos que alcançaram graças, que puderam sentir realmente a ação de Deus nas suas vidas, atendendo às suas necessidades, graças à intercessão e à sua oração, pedindo a Santa Paulina. Então, para nós, é motivo de grande alegria saber que nas nossas comunidades, que a fé do nosso povo, que através da oração, grandes graças foram conquistadas, pela graça de Deus. E é nisso que nós hoje nos alegramos, em tudo aquilo que Deus realiza no meio de nós, e também nos alegramos pelo belíssimo testemunho de santidade que Santa Paulina deixa como um legado para todos nós. Celebrar a festa de um santo é recordar sempre esse testemunho que eles deixam para nós, de alguém que viveu com fidelidade o chamado de Cristo, que foi fiel ao seu ensinamento, fiel à sua vocação, e por isso alcançou a santidade na sua caminhada de vida. Santa Paulina alcançou a sua santidade em toda a sua caminhada. Nós tivemos também a graça de, nestes dias, aqui na nossa comunidade, os irmãos se reuniram para rezar a novena de Santa Paulina, para que a gente pudesse conhecer um pouco mais da vida dessa grande santa. E assim a gente poder perceber que a santidade, ela é uma caminhada, ela é um processo, do qual todos nós somos chamados a fazer parte.
Nós que somos membros da igreja, nós somos chamados a trilhar um caminho de santidade da mesma maneira que os santos trilharam. A santidade não é algo que se conquista assim do dia para a noite, mas é algo que alcançamos na nossa caminhada fiel e perseverante no caminho do Senhor. Uma caminhada de obediência à palavra de Deus, de tanta firmeza no seu caminho, que nem mesmo as dificuldades, nem mesmo as adversidades da vida são capazes de nos desviar desse nosso caminho. E é isso que hoje nós queremos celebrar da vida de Santa Paulina, a sua fidelidade, a sua firmeza na fé, que levou a ser esse grande testemunho para todos nós. Especialmente para esta comunidade onde estamos aqui reunidos, fazendo a transmissão desta missa, nós temos uma responsabilidade muito grande de seguir o exemplo de nossa padroeira. Gosto sempre de recordar, que celebrar a festa do padroeira da comunidade, além de ser uma ocasião de agradecermos a Deus por todas as graças que recebemos pela sua intercessão, mas é um tempo também da comunidade parar e avaliar a sua caminhada de fé e perceber se estamos vivendo ou não segundo o testemunho que a nossa padroeira nos dá. A padroeira da comunidade, além de ser a nossa intercessora, a nossa protetora junto de Deus, ela é o modelo da comunidade, o modelo do caminho que nós devemos seguir, de como sermos fiéis à palavra de Deus, fiéis no seguimento a Jesus Cristo. E a vida, então, de Santa Paulina nos mostra esse seu testemunho. Mas e nós, como comunidade? Será que nos esforçamos? Será que estamos buscando viver segundo o testemunho que a nossa padroeira nos dá? E nós sabemos que o que mais marca na vida de santidade de Santa Paulina é o seu amor e o seu serviço pelos pobres, pelos necessitados. Ela que doou a sua vida, que gastou a sua vida para cuidar dos outros, para dar condições de vida digna para as outras pessoas, para os órfãos, para os ex-escravos, para os doentes, para os idosos. E isso também fez com que Santa Paulina pudesse, no momento da sua própria provação, ter também a firmeza para suportar os seus próprios sofrimentos. Ela que depois, por conta da diabetes, teve que amputar o braço, ficou cega, mas nem mesmo aí essas situações fizeram com que Santa Paulina desanimasse na sua fé. Mas ela continuou a dar um grande testemunho para toda a igreja, testemunho que nós anunciamos ainda hoje. Já tantos anos de que Santa Paulina foi chamada de volta para a casa do Pai, mas mesmo assim o seu legado, o seu testemunho, o seu exemplo, ele permanece vivo no meio de cada um de nós. Então é preciso que nós hoje, como comunidade, possamos olhar a vida de Santa Paulina e buscar sempre viver segundo este exemplo, porque a santidade é possível a cada um de nós. Santa Paulina não foi uma heroína como nos filmes ou nas histórias em quadrinhos, nada disso. Ela foi uma mulher de carne e osso como cada um de nós. Foi uma religiosa como tantas outras, mas alguém que buscou até o fim da sua vida viver o ensinamento de Cristo, ser fiel à vocação que dele recebeu. E por isso alcançou a santidade. Por isso ela é um exemplo para cada um de nós. Que se formos perseverantes, se formos obedientes à palavra do Senhor, nós também alcançaremos a graça da santidade. E esse que é o grande objetivo da nossa vida. Se alguém diz, eu não quero ser santo, então esse daí não precisa estar na igreja. Então basta se entregar totalmente ao mundo, às coisas do mundo e pronto. Agora nós não, nós que decidimos viver o nosso batismo, nós que queremos servir e seguir a Jesus Cristo, é porque nós temos uma meta na nossa vida, e a nossa meta é a santidade. Então celebrar estes santos, como celebrar hoje Santa Paulina, é celebrar esses irmãos nossos que conseguiram esse objetivo, que conseguiram chegar àquilo que é a meta de cada um de nós. E para dizer que também é possível que nós cheguemos, mas se nós formos também perseverantes,
Se nós olharmos a vida de Santa Paulina, vamos ver que não foi um mar de rosas, não. Quem acompanhou aí a novena, a história de Santa Paulina, viu aí também quantos sofrimentos, quanta provação que ela passou. Mas isso não fez com que ela desanimasse, mas ao contrário, deu-lhe ainda mais forças para ela continuar a trilhar o seu caminho de santidade. Então que nós saibamos também, a exemplo de Santa Paulina, e diante desses momentos tão difíceis, tão perturbadores, do qual nós estamos vivendo, que isso nos ajude a nos fortalecer ainda mais na nossa fé. Em vez de nos desanimar, que nos fortaleçam, né, para que demos um testemunho ainda maior de Deus para os nossos irmãos, para que sirvamos ao Senhor com maior empenho, com maior solicitude. Né, que esse momento difícil, nesse momento em que nos sentimos fracos, que possamos aí de fato ser fortes, acolhendo a graça de Deus, a graça do Cristo, em todos os momentos da nossa vida, na certeza de que Deus está sempre do nosso lado, está sempre pronto a cuidar de nós com amor, a nos envolver com os seus laços de humanidade, com o seu laço de amor, para nos dar uma vida nova. Nós sabemos que muitos dos sofrimentos e das dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo são causados por nós mesmos, pelas nossas escolhas erradas, pela nossa desobediência à palavra de Deus, né? Pelo caminho errado que tantas vezes nós trilhamos na nossa vida. Às vezes conscientes, às vezes nem tanto, às vezes enganados, iludidos, né? Pelas seduções do mundo. Mas muitas vezes nós trilhamos caminhos errados consciente daquilo que estamos fazendo. E depois temos que viver dentro das consequências daquilo que nós escolhemos. Como nos dizia essa semana o profeta Oséias, que nós ouvimos também hoje na primeira leitura, ele diz: plantastes vento e colhestes tempestades. E assim é na vida de todos nós. Então, muito daquilo que nós sofremos, aquilo que nós enfrentamos como dificuldade nessa vida, mas são coisas que nós poderíamos ter evitado se nós seguíssemos à risca, com fidelidade, a palavra de Deus. Mas mesmo assim, mesmo sofrendo por consequência do nosso pecado, da nossa desobediência, da nossa infidelidade, Deus não deixa de nos amar. Mas Ele continua a oferecer a nós o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho. E é isso que o profeta Oséias, na primeira leitura de hoje, anuncia para cada um de nós. Deus fala ao povo de Israel pela boca de Oséias. Desde quando Israel ainda era uma criança, um povo pequeno, um povo escravo lá no Egito, Deus o amou. Deus cuidou de Israel, cuidou do seu povo como uma mãe que cuida de um filhinho, como alguém que conduz uma criança. Deus diz que Ele tantas vezes se rebaixou para alimentar o seu povo. E mesmo assim, mesmo com tantas demonstrações do amor de Deus, do seu carinho, do seu cuidado para com o seu povo, o povo continuou muitas vezes infiel, desobediente, seguindo outros caminhos, oferecendo sacrifício aos Baals, aos ídolos pagãos, deixando de servir ao único e verdadeiro Deus, criando deuses frutos das suas próprias mãos e adorando no lugar do Deus verdadeiro. Mas o Senhor termina dizendo aí na leitura que mesmo diante de todo o mal, de toda a desobediência, de tudo aquilo que o povo no seu pecado cometeu contra Deus, mas Ele diz: eu sou Deus e não um homem. Na nossa mentalidade humana, no mundo que nós vivemos, nesse mundo de tanta violência, o que muitas vezes prevalece é um sentimento de vingança, né? Quando alguém nos faz um mal, quando alguém nos trai, quando alguém não é fiel conosco, quando alguém não vive aquilo que deveria, o nosso desejo é de vingança, é de tocar o terror em cima do outro. Mas Deus diz ao contrário: eu sou Deus e não um homem, eu sou o santo no meio de vós, e por isso não me servirei do terror. Mas Ele continua a amar esse povo, mesmo que ele seja um povo de cabeça dura, mas Ele continua a amar. E é isso com certeza que Santa Paulina desde cedo compreendeu na sua vida. Desde cedo ela sentiu, compreendeu esse amor de Deus.
e por isso entregou toda a sua vida ao seu amado, né? Entregou a ele tudo e viveu o amor a Deus no amor aos seus irmãos, servindo aqueles que são os preferidos de Deus, que são aqueles que mais necessitam. Então que nós também hoje, acolhendo essa palavra do profeta, na certeza de que temos um Deus que nos ama, que nos envolve em seu amor, desse Deus que por amor de nós tantas vezes se abaixa para nos alimentar, para nos fortalecer com a sua graça, nós possamos continuar fiéis ao seu caminho e buscar sempre a nossa conversão. A própria vida dos profetas no meio do povo é um sinal desse amor de Deus, que vai enviando sempre aqueles que falam em seu nome, para poder abrir os olhos do povo, para que o povo deixe de lado a vida de pecado e viva numa vida de graça, possam retomar o caminho certo, o caminho da vida plena. E o Senhor também chama hoje a cada um de nós, para continuarmos a ser um sinal da sua presença no mundo, para que Ele possa, através de nós, através da nossa boca, através das nossas ações, continuar a falar a este mundo, falar a esta geração, o quanto que Ele os ama, o quanto que Ele se preocupa, o quanto que Ele cuida de todos e deseja para todos a vida em plenitude. E o sinal maior desse amor de Deus é justamente o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o grande enviado do Pai, para nos anunciar a sua salvação, a vida plena, aquilo que Deus deseja para todos nós, e o caminho que nós devemos trilhar para alcançar todas essas realidades de Deus. Mas Jesus, Ele também chamou outros para continuar a sua missão. E nós ouvimos aí no Evangelho essa semana, Jesus chamando os seus apóstolos, como vimos no Evangelho de ontem, onde Jesus chamou aqueles que Ele quis, e os chamou pelo nome, cada um de um jeito, cada um de um lugar, cada um com uma experiência de vida, pessoas simples, e o Senhor os chamou e os constituiu como seus apóstolos, para continuarem no mundo a sua própria missão, de anunciar o reino de Deus, através de sinais maravilhosos, que levam vida e dignidade para todas as pessoas. E nós vimos hoje nesse Evangelho de Mateus que Jesus, esse Senhor que chama aqueles que Ele quer para uma grande missão, é o Senhor que também os instrui para a missão. Hoje nós ouvimos Jesus dando as suas recomendações, dizendo para os seus apóstolos qual é o caminho que eles devem seguir, qual a postura que eles devem ter diante da grande missão que eles têm de serem anunciadores do reino de Deus. Ou seja, o Senhor nos chama, Ele nos prepara e Ele então nos envia para essa missão. Então é preciso que hoje nós também guardemos bem na nossa mente, no nosso coração, todas essas palavras hoje de Jesus. Ele disse primeiramente para nós no início do Evangelho de hoje: por onde passai, anunciai, pelos caminhos, onde irdes, anunciai, o reino dos céus está próximo. Essa é a grande boa nova, a grande boa notícia que nós devemos anunciar a todas as pessoas. O reino de Deus está próximo de nós, porque Jesus Cristo está no nosso meio. Onde está Jesus, está presente o reino de Deus. E é preciso então anunciar essa verdade às pessoas. E como que nós vamos anunciar essa maravilha? Como que as pessoas vão de fato compreender, entender que o reino de Deus está no meio de nós? Porque nós somos chamados a realizar no meio do povo as mesmas ações que o Cristo realizou. Por isso ele diz: curai os doentes, expulsai os demônios, purificai os leprosos. De graça recebestes, de graça deveis dar. É através, meus irmãos, do nosso compromisso com a palavra de Deus. É colocando em prática a palavra de Jesus, tendo um olhar de amor, de misericórdia para com as pessoas. É assim que nós vamos fazer este anúncio do reino de Deus. Ou seja, um anúncio que não se faz somente com palavras, mas se faz com testemunho da nossa vida, se faz através das nossas ações, através do nosso serviço àqueles que mais precisam. Aqueles que estão à margem da sociedade, tantas vezes esquecidos, abandonados.
e resgatando a dignidade dessas pessoas, é que nós vamos ali anunciar para todos a presença do reino de Deus no meio de nós. E é isso que fez com toda a sua vida Santa Paulina. Ela fez esse anúncio do reino de Deus. Ela cumpriu, ela viveu com fidelidade esse chamado de Cristo, cuidando daqueles que mais precisavam. Ela mostrou para aquelas pessoas, restituindo a sua vida, a sua dignidade, que o reino de Deus está próximo delas. Então nós, como comunidade, nós temos essa missão de anunciar para aqueles que estão aqui ao nosso redor, que o reino de Deus já se faz presente no meio de nós, cuidando dos doentes, cuidando daqueles que estão atormentados, por maus espíritos ou por tantas coisas ruins, tantas situações ruins que existem aí no nosso mundo. É assim que nós vamos anunciar para as pessoas essa presença do reino de Deus. E aí Jesus vai ainda dizendo qual deve ser a nossa postura, qual digamos assim, um estilo de vida que deve ter aquele que quer de fato viver essa missão de anunciador do reino. E aí outro exemplo, outro ensinamento de Jesus, e que nós vemos concretamente na vida de Santa Paulina, é o da pobreza. A pobreza no sentido do desapego às coisas do mundo. Todo aquele que é apegado demais aos bens desse mundo, aquele que só vive em busca de riqueza, aquele que só vive, que só é conduzido pela ganância, pelo desejo de dinheiro, de bens e de poder desse mundo, esses nunca têm tempo para Deus. Basta a gente ver claramente nas nossas comunidades, que a gente, no meio de nós, não existem pessoas tão ricas, tão poderosas. Esses não estão nas comunidades. Por quê? Porque geralmente não tem tempo para Deus. Porque primeiro eu tenho que cuidar dos meus negócios, eu tenho que cuidar do meu dinheiro, eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que investir, eu tenho que fazer isso, comprar, que vender e não sei mais quantas coisas. E nunca sobra tempo para Deus. Por isso que Jesus diz que aqueles que vão assumir essa missão têm que ter um coração desapegado. Por isso Jesus diz, não fique preocupado em levar muitas coisas. Não leve dinheiro no cinto, nem ouro, nem prata, nem nada, nem duas túnicas, nem cajado, nem sandália. Não fique preocupado com essas coisas. Porque o tempo que nós gastamos, nos preocupando com essas coisas do mundo, com o dinheiro, com o que comer, com o que vestir, com tantas coisas, quando a gente vê, não demos um tempo para Deus. Quando a gente vê, não temos tempo para viver o chamado de Deus. E isso a gente vê claramente na nossa própria vida. Se você já convidou alguém, algum irmão para participar de alguma coisa na comunidade, que seja mesmo de uma missa, ou que seja de uma celebração, de uma catequese, de uma formação, a desculpa maior que nós ouvimos é o quê? Não tenho tempo. E por que não tem tempo? Porque eu tenho que cuidar das outras coisas. Que para aquela pessoa aquilo é mais importante. Mais importante é cuidar do corpo, mais importante é cuidar dos bens materiais, é cuidar da vida aqui nesse mundo, e Deus fica para depois. E é isso que Jesus está nos alertando hoje. Se nós queremos servir ao Senhor de verdade, é preciso que estejamos livres. E o primeiro passo para essa liberdade é nos desapegarmos daquilo que nos prende, e os bens deste mundo nos prendem. Quanto mais nós temos, mais presos nós estamos. E por isso que a gente vê que na própria palavra de Deus, quem são aqueles que seguem a Cristo? Quem é aqueles que caminham com o Senhor? São os pobres. Porque o pobre é livre, ele não tem ali o que o segurar. Agora, quem tem muito, como a gente lembra da passagem do jovem rico, cumpria fielmente os mandamentos, e agora ele quer saber o que mais ele precisa fazer para alcançar o reino de Deus. Jesus diz, vende seus bens, dê aos pobres. E aí ele vai embora triste, porque era muito rico, era muito apegado aos bens que tinha. Então, para abrir mão disso é muito difícil. Então, meus irmãos, que hoje nós possamos pensar,
refletir na nossa vida. Será que nós hoje somos capazes de abrir mão, de renunciar às coisas do mundo, aos bens, a tantas coisas que o mundo nos oferece, para viver esse chamado de Cristo na nossa vida, para sermos verdadeiras testemunhas, anunciadores do reino de Deus entre as pessoas? É isso que hoje nós devemos refletir. Santa Paulina fez uma escolha na sua vida. Ela escolheu por Cristo. Entre as riquezas do mundo, entre os prazeres do mundo, entre os poderes que o mundo poderia lhe dar, entre tantas coisas que o mundo lhe oferecia, ela escolheu o Cristo. Ela escolheu o caminho da pobreza, da humildade, de viver para os pobres. Ela escolheu servir a ser servida. E nós? Qual a escolha que nós queremos fazer diante do Senhor? A vida de santidade é uma escolha. E o que é que nós estamos escolhendo na nossa vida? Se nós escolhemos estar com Cristo, renunciando ao mundo, às suas riquezas, às suas ilusões, às suas seduções, para seguir, para viver realmente a palavra do Senhor, tenhamos a certeza, Ele estará sempre conosco. Mesmo que nessa caminhada a gente caia, porque nós somos de carne e osso, nós somos frágeis, nós somos, temos tantas limitações. E é possível sim que a gente, mesmo com todo o desejo de seguir a Cristo, de entregar a Ele a nossa vida, a gente acaba cometendo o mal que a gente não quer. Mas nesse momento é que nós nos recordamos o que disse o profeta Oséias. Deus se abaixa para nos alimentar. É Deus quem nos levanta. É Deus quem vai nos ensinando novamente a caminhar, para trilharmos o caminho, para chegarmos à meta da nossa vida, que é a santidade, que é alcançar o reino de Deus. Então, peçamos, meus irmãos, hoje, esta graça, a nossa padroeira Santa Paulina. A graça que ela recebeu, que ela colheu de Deus, de escolher sempre o caminho da santidade. Vivendo na pobreza, vivendo no amor, vivendo na obediência à palavra do Senhor, renunciando às coisas do mundo para viver para as coisas do reino de Deus, deixando de lado as coisas aqui de baixo para colher as do alto, onde está Cristo à direita do Pai. Então peçamos a Santa Paulina esta graça. Essa é a graça maior que nós devemos pedir. Às vezes a gente gasta tanto tempo rezando, a gente pede tanta coisa, mas devemos pedir a santidade, o dom de sermos santos, de fazermos escolhas que nos ajudem a crescer na santidade. De nada adianta ficar pedindo a Deus saúde, mas para depois cometer o pecado, que é o pior de todas as doenças, o pior de todas as enfermidades que a gente pode acontecer na nossa vida. Então que o nosso corpo esteja são, mas principalmente o nosso espírito. Que a nossa consciência seja sempre limpa diante de Deus, na certeza de que buscamos, mesmo com todas as nossas fraquezas, as nossas limitações, mas que buscamos fazer a sua vontade. Então peçamos a Deus essa graça, de escolher sempre por esse caminho, de escolher o caminho do Cristo, de deixarmos que a nossa vida seja sempre guiada pelas instruções que Ele nos dá, de vivermos nessa santidade. E também, meus irmãos, o último ponto que Jesus também nos apresenta é o de seguirmos sempre adiante na nossa missão. Mesmo se as pessoas não nos acolham, mesmo se falarem mal da gente, mesmo se nos perseguirem. Mas Jesus diz lá, na cidade que fores ou na casa onde vocês estiverem, se alguém não acolher a sua palavra, bate, sacode a poeira dos pés e vai adiante para outro lugar. Não fica ali perdendo tempo, às vezes com aquele que não quer, às vezes aquele que já fez a sua escolha. Não fiquemos com medo diante da perseguição, diante daquele que fala mal de nós. Não, que nada nos prenda. Mas sigamos então adiante. E depois, aquele que rejeitou a palavra de Deus, ele vai prestar suas contas um dia diante do Senhor. Da forma como nós um dia teremos que prestar. Se nós vivemos ou não, com amor e com fidelidade, a missão que o Senhor confiou a cada um de nós. Então que nossa padroeira, Santa Paulina, interceda junto a Deus por cada um de nós,
para que possamos viver o exemplo que ela deixou para todos nós, de escolher sempre o caminho do Cristo, reconhecendo este Deus amoroso, que ama e que cuida de cada um de nós, e escolher o caminho de ser um anunciador do reino de Deus, procurando realizar no mundo as mesmas obras que o Cristo realizou. Mas para isso é necessário termos sempre um olhar de misericórdia e de compaixão diante daqueles que sofrem, para podermos fazer a nossa parte, para restituir-lhes a sua vida, a sua dignidade, a sua alegria, e assim eles puderem de fato reconhecer a presença do reino de Deus no meio deles e viverem uma vida nova pela graça do Espírito Santo de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que Santa Paulina continue a interceder por toda a nossa comunidade, para que todos os que fazemos parte dela tenhamos aqui um único objetivo na nossa vida, o de sempre escolher o caminho do Cristo e de alcançar a graça da santidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.